Olá, sejam bem-vindos à nossa revisão da unidade 3. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei aqui verificando com vocês o que mesmo? Vamos à nossa cartela? Essa aula é a aula de revisão e avaliação. A nossa unidade 3, nós trabalhamos então aí a geometria espacial. Então, nós verificamos aí que existem sólidos geométricos. Se você for olhar ao seu redor, existem vários tipos e eles são classificados. Existem os poliedros e os não poliedros. E nós vamos começar por um poliedro, que são as famosas pirâmides, tá certo? Então, vamos lembrar aí do conceito do que é uma pirâmide? Primeiro, nós temos aí vários exemplos, certo? Então, uma pirâmide é a coleção de todos os pontos entre uma base em forma de polígono e um vértice que está em um plano diferente da base. Então, toda essa reunião aí forma essas figuras que estão aqui. E o nome delas é de acordo com a base. Então, se na base eu tenho um triângulo, o nome dela é pirâmide triangular. Se na base eu tenho um quadrado, pirâmide quadrangular e assim por diante. Por isso que eu tenho pirâmide pentagonal, pirâmide hexagonal ou hexagonal, tá certo? E para que fique aí registrado para vocês, nós temos também os elementos de uma pirâmide. Então, o que a pirâmide contém? Ela é feita, como todo poliedro, por arestas, vértices e as faces. Mas observe que ela tem um vértice ali que liga as faces laterais. E o que são as faces laterais? Por isso que está destacado aqui, ó. As faces laterais de uma pirâmide são formadas por triângulos. E a base pode ser outro polígono além do quadrado, tá ok? E nós temos as arestas, que são as linhas, certo? Os segmentos de reta. Então, nós temos as arestas da base e também temos a aresta lateral. Quais são os outros elementos da pirâmide? A altura. A altura de uma pirâmide é muito importante, porque ela pode nos ajudar a fazer e encontrar alguns cálculos, alguns valores que é necessário em determinado problema. E outro nome lindo, como eu já havia falado anteriormente, é o apótema. O que é esse apótema? É esse segmento aqui de reta, ó, que está aqui tracejado. Ele vai do ponto médio da aresta da base até o vértice. Ou seja, se ele está no ponto médio e vai até o vértice, formando um ângulo de 90 graus, como está descrito aqui, isso é o quê? Isso é a altura da face lateral, ou seja, a altura do triângulo. Então, o apótema é essa altura aqui, ó. E às vezes vai ser necessário você encontrar o apótema desse triângulo. Ô desenho bonito, hein, gente? Então, esses são os elementos aí importantes da pirâmide. E o que a gente precisa, então, aí calcular? Nós verificamos aí a área da pirâmide. O que é a área mesmo? A superfície, aquilo que cobre toda essa estrutura. Então, observe, se é o que cobre toda a estrutura, o que nós temos aí nessa pirâmide? Nós temos uma base e nós temos aí as faces laterais que são formadas por triângulos. Então, para calcular a área, nós vamos calcular a área de cada face. Como nós faremos isso, professora? Então, nós temos aqui o resumo do que iremos fazer. Então, a área da pirâmide é a soma das áreas da base e da lateral da pirâmide. Sendo assim, a área total de uma pirâmide é calculada pela seguinte fórmula, tá? Pela expressão: a área total é igual à área da base mais a área lateral. Então, você vai verificar aí em vários livros, tá? Nas informações, você vai verificar essa notação, tá? AT, que é a área total, a B é a área da base e a L é a área lateral, tá certo? E para exemplificar melhor,
nós também temos aqui o volume, tá? E a aplicação de uma área, tá certo? Então, observem aqui na nossa cartela que nós temos primeiro aí, além da área, algo muito importante, o volume. Então, nós já sabemos que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Lembrando que um prisma, ele tem duas faces aqui, ó, que nós chamamos de base. Então, duas bases congruentes. Então, é só a área da base vezes a altura. Já a pirâmide, se você for encaixar, você vai conseguir encaixar 3 pirâmides congruentes dentro de um cubo, com mesma altura e mesma base. Por isso que a área da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3, tá certo? Então, é 1/3 do produto da área da base pela altura H. E a gente escreve assim, AB vezes H dividido por 3, tá certo? Ok? Com base nisso, então, vamos utilizar aí essas expressões em uma aplicação. Começando aqui, ó, nossa primeira aplicação. Calcule a área de uma pirâmide quadrangular, ou seja, a base é um quadrado, de 10 centímetros de aresta e 12 centímetros de altura. Qual é a área mesmo de uma pirâmide? Vamos lembrar como é que ela é feita? Ela tem uma base e essa base vai ser o quê? Um quadrado. Então, eu vou calcular a área da base, que é a área de um quadrado, de 10 centímetros, e eu vou calcular também a área lateral. Mas, para calcular essa área lateral, eu preciso de algumas informações. E a única informação que eu tenho é que essa pirâmide tem 12 centímetros de altura. Como eu vou calcular a área lateral, professora? Então, vamos colocar aqui em desenho essa pirâmide para que a gente possa compreender melhor. Observem aqui na cartela. Nós temos a imagem dessa pirâmide de base quadrada. A aresta é 10 centímetros, então a área da base é fácil, porque a área do quadrado é lado ao quadrado. Então, vai ficar 10 ao quadrado, certo? Mas a área lateral, que são os triângulos, como eu calculo a área de um triângulo? A área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2, certo? Então, as faces laterais são triângulos. Para calcular a área de um triângulo, eu preciso da base. Eu já sei qual é a base. A base ali é a base do quadrado, 10. Mas eu não tenho essa altura aqui, ó. Eu preciso encontrar essa altura. E quem é essa altura mesmo que nós vimos lá nos elementos da pirâmide? É o apótema. E eu preciso descobrir o valor desse apótema. Como que eu vou descobrir? Pela altura da pirâmide, porque a altura da pirâmide forma aqui com a base um ângulo de 90 graus. Então, a altura é 12. Já que está no ponto médio, significa, então, olha aqui, ó, que é a metade da aresta da base, ou seja, a metade de 10 é 5. Eu tenho um triângulo retângulo. Para encontrar o apótema, então, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, que diz que o maior lado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E eu tenho aí a medida desses catetos, certo? Que são os outros lados, 12 e 5. Então, vamos substituir? Quem é a hipotenusa? É o apótema, então vai ficar apótema ao quadrado. Quem são os catetos? 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Agora, eu vou fazer os cálculos aí matemáticos necessários, certo? Você pode logo calcular 12 ao quadrado e 5 ao quadrado, fazer a soma. E esse quadrado aqui, ó, passa para lá como o quê? Como raiz quadrada, certo? Agora sim, quanto que fica então? Raiz quadrada de 12 ao quadrado, raiz quadrada de 144, mais 5 ao quadrado, 25. 144 mais 25 fica 169. E a raiz quadrada de 169, já temos aqui o resultado. É igual a 13 centímetros. Então, o apótema, que é a altura do triângulo da face lateral, é 13 centímetros. Agora sim, nós podemos calcular
a área total da pirâmide, tá? Então, vamos lá calcular? Calculando a área de um triângulo, olha a expressão, não esqueça. Qual é a expressão que calcula a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Vamos desenhar essa face lateral aí para que vocês possam compreender melhor? Observe aqui a nossa próxima cartela. Nós temos o triângulo, que é a face lateral, não esqueçam. Esse triângulo aqui é a face lateral da pirâmide, tá certo? Quantas faces tem essa pirâmide? Faces laterais. Ora, se a base é um quadrado, eu tenho 4 faces congruentes, certo? Então, vai ficar 4 vezes a área de cada triângulo. Base, 10, altura, que descobrimos, 13 dividido por 2, certo? Eu posso logo simplificar aqui, ó, 4 dividido por 2 é quanto? 2. Vai ficar, então, 2 vezes 10, que é 20, e 20 vezes 13, 260 centímetros quadrados. Isso aí é o que mesmo? A área lateral. Agora eu vou somar com a área da base, que é um quadrado. A área da base, lado ao quadrado, vai ficar 10 ao quadrado. 260 mais 100, que é 10 ao quadrado, isso é igual a 360. Então, a área total, eu indico por AT, é igual a 360 centímetros quadrados, tá? Não esqueça. A área eu indico pela unidade ao quadrado, tá? Lembra, 2 dimensões. Certo? Compreenderam, então, essa parte aí sobre área e volume da pirâmide? Ok? Tudo certo? Então, não esqueçam, tá? E lembre, tá? De você observar qual é a base da pirâmide, ok? E agora que já sabemos calcular a área, tá? De uma pirâmide, que é a área da base, mais as áreas laterais, que são triangulares, certo? Agora que sabemos disso, vamos também lembrar do volume, que é a área da base vezes a altura dividido por 3, tá certo? Vamos continuar então na nossa cartela? Agora que já sabemos a área da base e a altura da pirâmide, basta substituir na expressão do volume, porque ele pedia lá no problema o volume também. Já sabemos a área da base, quanto que deu lá? 10 ao quadrado, 100. A altura da pirâmide, 12. Então, ficou simples aí, não ficou? Porque eu posso logo dividir aqui, ó, 12 dividido por 3 é quanto? 4. E 100 vezes 4 é igual a 400 centímetros cúbicos, já que eu estou me referindo a volume, 3 dimensões, tá certo? Mais simples, né? Mas é porque a gente precisou encontrar na área o apótema, tá? Quando você já tem o valor do apótema, fica mais simples o resultado, ok? Uma outra figura também muito importante que nós aprendemos na nossa aula é a esfera. A esfera, nós temos aqui as seguintes expressões para área e volume. Observem aqui na cartela. Nós temos aí que a área é 4πr ao quadrado e o volume 4πr ao cubo dividido por 3. O que a gente precisa para calcular, então, área e volume de uma esfera? Está em destaque aqui, ó. A gente precisa encontrar o valor do raio. O que é o raio mesmo? É essa medida que sai aqui do centro da esfera até a extremidade. Então, isso é chamado de raio. Então, eu tenho vários aqui raios. Ó, tudo isso daqui são raios, certo? E eu tenho também o diâmetro da circunferência. O diâmetro é a corda que vai de uma extremidade à outra, passando pelo centro. Ou seja, o diâmetro, ele é 2 vezes o raio, tá? Então, não esqueçam disso. O diâmetro é 2 vezes o raio, tá certo? Então, se você não tiver no problema o valor do raio, mas se você tiver o diâmetro, então, para encontrar o raio, basta dividir ali o diâmetro por 2, tá certo? Que eu tenho, então, a medida. Lembrando, então, que tudo isso daqui é o diâmetro. Ok, turma?
Alguma dúvida? Professora, esse π aí, o que é essa letra grega? Vamos apagar tudo aqui, ó. Essa letra linda aqui, ó, é o π. Para você resolver o problema, não necessariamente você precisa desse valor aí. Se o problema informar qual o valor do π, você coloca na resolução. Caso não seja informado, você deixa a resposta em forma de π, ok? Como assim, professora? Vamos observar aqui um exemplo. Olhem aqui nossa cartela, nossa aplicação. Nós vamos calcular a área e o volume dessa esfera, tá? Então, os dois, tanto a área quanto o volume. O que a gente precisa mesmo para calcular essas duas informações aí, tanto a área quanto o volume, a gente precisa dessa informação aqui, ó, do raio. E está dizendo que o raio tem a medida de 1,5 centímetros. Então, eu vou substituir essa medida na expressão da área e do volume, ok? Vamos fazer isso passo a passo. Então, nós temos aqui, ó, que a área é 4πr², como não foi dado o valor de π, então a gente só vai repetindo ele, certo? Então, vai ficar 4π vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio mesmo? 1,5. 1,5 ao quadrado, 1,5 vezes 1,5, 2,25. E aí, professora, não sei aí qual o valor aproximado de π, né? Porque π é um número irracional, ele tem infinitas casas decimais. Então, nesse caso, o que a gente faz mesmo? Multiplica só 4 vezes 2,25. Então, eu tenho que isso é igual a 9. Repete o π. E a resposta vai ficar desse jeito mesmo, 9π centímetros quadrados. Se o problema tivesse informado, considere π igual a 3,14, aí você multiplicaria 9 vezes 3,14, certo? Ok? E o volume, como fica? Da mesma forma, só que agora a expressão é outra. Vamos substituir o valor do raio. Vai ficar 4πr². Colocando no lugar do R 1,5, vai ficar 1,5 ao cubo. Se 1,5 ao quadrado é 2,25, então multiplica de novo por 1,5. Eu tenho quanto? Eu tenho 3,375. Vezes 4 dividido por 3. Fazendo então a multiplicação e depois a divisão, 4 vezes 3,375 é igual a 13,5. E 13,5 dividido por 3, isso é igual a 4,5. Repete o π porque não foi dado o valor do π. Mais uma vez, se tivesse lá na nossa questão, considere π igual a 3 ou a 3,14, você multiplicaria 4,5 por 3,14. Ou por 3, depende do valor que ele pediu para você considerar, certo? Como não foi dado o considere, então vamos deixar assim a nossa resposta. Ok? Tudo certo, então? Espero que tenham aí relembrado todas essas expressões para que você possa, então, aplicar tudo isso na sua avaliação, tá certo? Muito obrigada pela atenção de todos vocês, agradeço muito a parceria e até a próxima.